Amém, queridos. Glória a Deus. Gente, eu amo vocês. Vocês são a igreja mais especial desse mundo. Amém. Você não entendeu não. Acho que você não entendeu não. Acho que você não reconhece tudo que Deus agregou na sua vida, o seu valor. Você é a igreja mais especial desse mundo, irmãos. Amém. Foi por você que o Senhor morreu numa cruz. Foi por você que o Senhor edificou esse lugar, levantou essa igreja. Foi por você que o Senhor nos chamou, amém? Para cuidar com todo amor de vossas almas, aleluia. Irmãos, você pode ter estranhado, nosso tempo de louvor não é um pouco, ele é bem maior, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor me direcionou a fazer nesse dia. Nós estamos encerrando talvez hoje a visão, assim, a palavra, a série, né, de pregações, de palavras que o Senhor nos deu, chamando a igreja para esse lugar de adoração, para essa visão de uma adoração excelente, sabe, alinhando a nossa adoração, alinhando com a palavra, alinhando com a vontade de Deus, alinhando com o céu e desalinhando da religião. Amém? Amém de verdade? Aleluia. Sabe, queridos, então, numa breve reprise, nós já entendemos que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós entendemos que tudo aquilo que Deus ele falou a respeito de Israel, a genealogia natural, a linhagem natural de Cristo, Ele falou a nosso respeito sobre, né, porque nós somos a linhagem espiritual. Amém? Você é a linhagem espiritual de Jesus, irmão. Amém? Nós temos uma ligação. Quem é crente de verdade, irmãos, quem crê em Cristo verdadeiramente, sabe, tem uma essência judaica no seu espírito. Nós temos uma ligação com Israel, sabe, irmãos, e o Senhor, né, nós não vamos falar sobre isso, investir tempo nisso hoje, porque isso já foi dito, já foi bastante aprofundado, né? A Bíblia nos traz aquilo que o Senhor falou para Israel em Êxodo 19, 5 e 6, chamando ele, a Israel natural, chamando eles de nação santa, povo eleito, povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2, 9 também, o Senhor fala a nosso respeito: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Povo eleito do Senhor. Então, isso nos ensina, e nós entendemos que, sabe, irmãos, o Senhor, Ele nos chama, usando a tipologia lá do Êxodo. O Senhor, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos deu a redenção através do sangue do seu Filho, para que nós saíssemos do lugar da escravidão do pecado, para que nós saíssemos do Egito, né? Nós saíssemos do mundo e nós caminhássemos para longe desse lugar de pecado, para longe desse lugar de escravidão, irmãos, porque o pecado, ele engana o crente, irmãos. Muitos se sentem atraídos. E deixa eu dizer uma coisa, sabe, que o Senhor falou comigo nesses dias. Eu estava orando e dizendo assim: Deus, por que tanta gente, sabe, se deixa vencer, Pai, por coisas tão pequenas, tentações tão voláteis, sabe, coisas que passam tão rápido. E Deus disse: filho, as pessoas, elas não pensam naquilo que o pecado tira delas. Sabe, irmãos, não é só... O problema não está, queridos, em pecar. Está em tudo que nós perdemos por pecar. O problema não está em viver no mundo, mas está em tudo que o diabo tira de nós, por nós vivermos segundo o mundo. Por isso o Senhor nos chama, irmãos, para um lugar distante. Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos tirou da escravidão, para que nós andássemos para longe do mundo. A gente já viu isso, eu estou só tentando refrescar a sua memória. E em tudo a Bíblia diz, Jesus, ele quando ora lá no Evangelho de João 17, ele diz assim: Pai, eu não oro que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do príncipe desse mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que ela nos ensina que em tudo nós devemos nos afastar
das alianças, nos afastar, sabe, dos assédios, dos enredos mundanos, porque tudo isso suja o nosso altar, tudo isso mancha a nossa vida, tudo isso, sabe, nos mantém, nos faz aceitar a redenção e continuar escravos. E quem é escravo, irmãos, quem vive em pecado, quem é escravo do pecado, mesmo que você tenha prazer com o pecado que você vive, é engano de Satanás. O pecado, ele está roubando de você não só a vida eterna, mas ele está roubando toda a sorte de bênção para esses dias. Ele está roubando a amizade com Deus, ele está roubando a comunhão com o Espírito, ele está roubando o sobrenatural que Deus já preparou para a tua vida. Sabe, então, nós já vimos tudo isso. Nós somos chamados a nos distanciar, ou melhor, distanciar de todas as coisas. A Bíblia diz que eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus, porque não há amizade entre Deus e o mundo, irmãos. Isso não quer dizer que você vai virar aquele cara invocado que não fala com ninguém, porque Jesus disse: eu não oro que sou o espírito do mundo. Paulo, numa de suas cartas, ele diz, 1 Coríntios 5, ele diz assim: eu não falo que vocês rompam, que vocês deixem de falar. Eu vou simplificar a linguagem, com aqueles que estão lá fora, porque senão vos seria necessário sair do mundo. Deus não quer que você saia fisicamente, geograficamente desse mundo. Ele quer se revelar ao mundo através de você e de mim. Amém? Mas, irmãos, para revelar Cristo, para resplandecer a luz, eu preciso me desligar do mundo. Porque se eu continuar me relacionando com o mundo, segundo a ideia do mundo, segundo o formato do mundo, o formato secular, o mundo não vai ver Cristo em mim, irmãos. A minha palavra, por mais que em algum momento eu queira semear Cristo, não vai ter autoridade. Eu não vou resplandecer Jesus. E logo quem não... Sabe, eu vou voltar para a pregação do pastor Maninho. Nós nos tornamos, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos semelhantes, parecidos com quem adoramos. Então, se eu me torno parecido, eu resplandeço, eu transpareço. As pessoas olham para quem é verdadeiramente adorador, para quem tem uma vida no altar, irmãos. E eu não falo o altar físico da igreja, mas uma vida, sabe, uma vida entregue ao Senhor, uma vida vivida no altar de Deus, em adoração a Ele, para o louvor dEle. As pessoas olham para alguém assim e veem Cristo. Mas se eu, irmãos, e isso muitas vezes impede, quando eu não vivo segundo os padrões do céu, eu não vivo segundo os padrões do Espírito, quando eu não alinho a minha vida em adoração ao Senhor, eu estou enganando muita gente. A primeira sou eu mesmo, enganando a mim mesmo. Sabe, cumprindo aquilo que eu sempre digo, é até batido, mas enquanto a palavra que Deus me deu foi essa, vai ser essa. Sabe, nós vamos viver uma vida religiosa, seremos bons meninos e meninas, cumpridores de uma rotina religiosa. Ai, domingo eu não posso fazer nada. Que nem é assim, né? Que nem é assim. Muita gente faz muita coisa no domingo e não vem para a igreja. Mas a maioria, graças a Deus, diz assim: eu não posso fazer nada, porque domingo é o dia do culto, domingo é o dia da igreja. Mas não é só isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer um momento, Deus não quer uma canção, Deus quer uma vida, Deus quer um coração. Sabe, queridos, Jesus, ele recebia a multidão e ele dava o pão, ele dava a cura. Sabe, ele revelava o poder, ele fazia milagres, ele sarava, ele libertava, ele expulsava demônios, irmãos. E ele dizia, Jesus, em todas essas ocasiões de milagres, você vai ver o texto sagrado dizer: vai e não peque mais, teus pecados estão perdoados, levanta. Ou seja, sai desse lugar de alejo, sai desse lugar de escravidão. Em tudo, o Senhor Jesus e a palavra santa de Deus nos chama a sair do lugar da escravidão. Sabe por que a gente muitas vezes não vive cura, irmão? Verdadeiramente é curado em toda a essência do nosso ser, porque a gente entende o perdão, a redenção. Você foi resgatado, Jesus morreu por você, mas não levanta, não sai do lugar. Não sai do lugar da doença, não sai do lugar da morbidez. Sabe, nós somos chamados a ouvir o que Jesus disse: vossos pecados estão perdoados. Não tem culpa sobre você.
Sabe, se liberte do passado, se liberte das questões antepassadas, se liberte de tudo que prendeu sua vida até hoje. E o interessante que em Marcos 2, lá quando os 4 amigos pegam o paralítico lá em Cafarnaum e tiram as telhas e colocam o cara na frente de Jesus, ele disse assim para o cara, disse, os teus pecados estão perdoados. O texto diz que Jesus estendeu a mão para ele. Jesus, ele nos ajuda a sair desse lugar, amém? Ele diz, levanta, toma o teu leito e vai. Posteriormente Jesus encontra esse rapaz e diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, irmãos, então, em todo o tempo nós somos chamados a nos distanciar da vida que vivíamos antes, da vida de pecado, de todas as relações. Irmãos, eu vivia no meio de um bocado de cara profissional em pecar, irmãos. E você acha que eu ia conseguir ser crente verdadeiramente se eu ainda tivesse inserido nesse meio, irmãos? Você acha que eu poderia ter trazido alguns para Jesus, falado de Jesus para outros? Irmãos, se eu vivesse no meio deles ainda com as mesmas práticas, com o mesmo linguajar, precisa, se você deseja ser achado por Deus como um verdadeiro adorador, tome uma decisão hoje. Comece rompendo. Sabe, Paulo, ele disse assim, eu não vos digo que julgue os que estão lá fora. Haverá o dia do julgamento, mas Jesus disse, eu não vim agora para julgar, eu vim para salvar. Ele veio como cordeiro, irmãos, mas ele virá como leão. Ele veio agora como advogado, ainda é tempo, mas ele virá como juiz, irmãos. Estava meditando na palavra esses dias, conversando com o Branco, o pastor Branco lá em casa, e irmãos, dá um temor, sabe, no meu espírito, quando eu penso que algum cristão pode acordar diante do trono branco. A gente vai pregar sobre, vou fazer feito ele, isso não é para hoje não, amém? Quem está aqui, diga amém. Sabe, queridos, isso não é para hoje, mas nós vamos chegar nesse lugar de aprendizado. Isso é muito sério, irmãos. Haverão alguns tribunais, Deus revelará alguns tronos. Um deles é o servo fiel, o verdadeiro adorador. Quando ele fechar os olhos para esse mundo, ele vai acordar diante do trono do Cordeiro. Se você ler Apocalipse lá, você vai entender isso. Mas, irmãos, muitos crentes vão fechar os olhos e vão acordar diante do grande trono branco. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que diante desse trono, irmãos, não haverá oportunidade para misericórdia. Não adiantará clamor, não adianta pedir misericórdia, não adianta dizer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, me dá mais uma oportunidade. Pai, eu agora entendo que eu deveria ter vivido, alinhado a minha vida com a tua palavra e ser achado pelo Senhor como um verdadeiro adorador. Mas o pastor até pregou, mas é porque era difícil para mim, porque o Senhor sabe, muitas amizades. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim, lançai-o nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dente. Arremessai-o no lago de fogo. Preparado. Irmão, você sabia, o inferno não foi preparado para crente, foi preparado para o ser humano. A Bíblia diz, o inferno, o lago que arde em fogo e enxofre, foi preparado para o diabo e seus anjos. O lugar não foi preparado para o ser humano, mas o homem vai para lá, porque rejeita o chamado de Deus. Rejeita, sabe, o homem rejeita a oportunidade que Deus dá de ser achado por Ele como alguém que adora Espírito em verdade, alguém que tem a sua vida alinhada com a palavra, tem comunhão com Deus, comunhão com Cristo e o Espírito, sabe, alguém que mesmo estando no mundo, rejeitou o mundo. Eu vou conseguir terminar o que Paulo disse, 1 Coríntios 5, Paulo disse assim, eu não vos digo que julgueis os que estão lá fora, porque senão vos seria necessário sair do mundo. Eu vos falo com relação aos que estão na igreja. Veja, aí ele aponta para pessoas que estão na igreja, mas vivem segundo o mundo. Aqueles que estão na igreja, que estão dentro, a Bíblia diz, mas que são mentirosos, avarentos, beberrões, maldizentes, efeminados. E ele sai elencando ali, ele diz, com esses tais nem sequer comais,
Isso quer dizer, irmão, não tenha comunhão. Você só senta para comer. Na linguagem bíblica, você só senta para comer com quem você tem comunhão, irmão. Quer ver um negócio que tira meu prazer? Era quando eu estava na corre-corre do dia a dia, eu sentar para almoçar e chegar aquele cara chato do meu lado, que eu não dei folga para ele, e ele começa a falar bobagem, irmãos. Alguém que eu não tenho comunhão, que eu não quero comunhão. Alguém pervertido, alguém perverso, alguém de vida suja, alguém que senta, sabe, porque eu estou almoçando às vezes e orando, estou sozinho no meu cantinho almoçando e orando. Aí o cara chega, vem com piada pornofônica. Então, sabe, então, tira todo o prazer. Então a gente senta, na linguagem bíblica, sentar para comer é ter comunhão. Ele diz, com esses tais nem sequer comais. Tirai do vosso meio. E sabe, queridos, eu teve um caso aqui na igreja, de um rapaz, e nós demos 6 meses de oportunidade dele. Ele achou que eu não estava vendo. Eu sou a ovelha guia. E a gente estava conversando na mesa, eu sou a ovelha guia desse lugar, eu também sou a ovelha de Cristo. Mas eu sou a ovelha guia, eu sou responsável. Então a gente, às vezes as pessoas confundem, a gente foi dando oportunidade, foi dando, sabe, rapaz, o caminho é esse, a palavra é essa, alinha a tua vida, e dando chance, investindo no cara. E o cara chegou, o comportamento dele começou a incomodar a igreja, e eu percebendo, mas por não ter feito nada, ele achou que eu era bobo. E aí um belo dia, irmãos, eu percebi, se passar daqui, esse cara vai ferir a igreja. Eu dou minha vida pela noiva, irmãos, a noiva de Cristo. E naquele dia eu disse, Senhor, eu preciso tomar uma atitude com relação a esse cara. Eu não quero agir no ímpeto da minha emoção, eu preciso de uma palavra do Senhor. O Espírito Santo me disse, 1 Coríntios 5, 9 ao 12. Do 9 ao 12. Eu estava na fila do Hope, irmãos, esperando o médico para dar uma injeção no meu olho. E ali o Espírito me levou para a palavra. Quando eu li, eu disse, amém. Deus me deu a palavra, acabou. Cheguei de noite na igreja, para acabar de completar, o cara estava urinando com a porta aberta. Eu disse, ontem ele sacramentou hoje a sentença dele. Aí eu chamei, eu disse, não saia da igreja sem falar comigo. Resumindo a história, cheguei, peguei ele lá fora. E simplesmente eu disse, respaldado pela palavra de Deus, com a autoridade do Espírito, eu digo a você, você não é mais bem-vindo nesse lugar. Você não é mais bem-vindo nesse lugar. Eu não somente deixo de autorizar, sabe, eu fui redundante, eu disse, eu além de não autorizar, eu proíbo que lhe seja servido um copo d'água sequer nessa igreja. Aí ele quis me contestar, cadê o amor que é pregado aqui? Eu disse, o amor não é um tapete vermelho para varrer sujeira para baixo. Você teve todas as oportunidades da sua vida. Por favor, se retire e não volte mais. E graças a Deus até hoje ele não voltou. Ele tentou me incomodar lá por fora, mas eu resolvi. Deus é bom. Sabe, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Que a palavra de Deus nos ensina a não ter comunhão, a não ter amizade com os inimigos de Deus que estão dentro da igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas é inimigo de Deus, irmãos, é infiel. Imagine quem está lá fora. Amém? Você entende isso? Eu tenho uma saudade do pastor Branco. Eu vou fazer feito ele. Quem está aqui, diga amém. Amém? Glória a Deus, né? Sabe, irmãos? Então, nós somos chamados a nos afastar completamente, a romper com as alianças, porque às vezes nós não temos alianças fortes, inquebráveis com os santos. Às vezes nós somos mais amigos do que daqueles que são inimigos de Deus, do que os amigos de Deus que estão na casa do Senhor. E esse é tempo, irmãos, da igreja se tornar uma família verdadeiramente coesa em Cristo. Amém? Que nós sejamos um verdadeiro ajuntamento de adoradores do Senhor. Sabe, queridos, e eu queria voltar, para começar hoje, eu queria voltar para o texto de João 4, versículo 19. Você já sabe, isso aí foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Fácil. Nossos pais, vamos falar agora especificamente da visão sobre adoração. Porque, irmãos, muitos de nós desses dias vivemos uma vida de qualquer jeito, enlaçados com o mundo, enredados pelo diabo, sabe? E aí mantemos uma rotina religiosa, chegamos na igreja e achamos que naquele lugar, aquele lugar é santo, aquele lugar é um lugar de culto.
Sabe, irmãos, e aí nós nos tornamos a figura do exemplo. O homem perfeito, a mulher perfeita, né? Então, irmãos, não se trata do lugar, nós somos chamados para uma vida de adoração. Amém? Uma vida de adoração. Então o texto diz: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. As pessoas discutiam religiosamente sobre o lugar. Mas, irmãos, se eu me aprisionar a essa ideia de viver de qualquer jeito, mas na igreja, eu tenho que ir para a igreja, irmãos, eu vou estar enganando a mim mesmo, nós estaremos enganando a nós mesmos, porque o que importa para o Senhor não é que eu e você venha para o culto formal, mas é que eu tenha um modelo de vida de adoração. E ele diz nesse texto, passa aí o 21, por favor. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, vamos ficar aqui, partir daqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sabe, queridos, e esse versículo ele mostra o seguinte, esse texto ele nos ensina o seguinte, que não se trata do lugar, não se trata de um comportamento religioso em determinados lugares, mas se trata de quem e como. Jesus diz: não se trata mais de Jerusalém, não se trata mais do monte, não se trata do lugar. Deus não está procurando lugares onde haja adoração, se trata de quem e como. Deus procura quem? Verdadeiros adoradores, que o adorem como? Em espírito e em verdade. Vamos partir daqui. Não se trata do lugar, se trata de quem e como. Porque se eu não viver como eu devo, eu não for achado quem no lugar, eu serei para Deus um estranho sentado à mesa. Eu serei alguém que tem uma vida de multidão achando que é filho. Para Deus a minha adoração, se eu não viver como para ser achado quem Deus procura, para Deus a minha adoração será inútil, será sem efeito, irmãos. Por isso muita gente, sabe, ai pastor, eu conheço gente que diz: pastor, eu oro há 10 anos pelas mesmas coisas, eu sou crente há 40 anos, mas eu creio que Deus está fazendo, a minha casa ainda não foi alinhada. Eu digo: Jesus. Aí eu olho para a vida da pessoa, a pessoa fala de Jesus, mas vive segundo o mundo. A pessoa fala de Cristo, a pessoa fala do amor de Jesus, fala da misericórdia, fala do perdão. Se você tocar no nome do Pai, ela adoece. Ai, é demais para mim, ainda não consegui. 40 anos tu não conseguiu perdoar teu pai. Tolo és, homem. Perdido estás. Você entende? Porque o que vai me libertar, irmãos, não é aquilo que eu sei a respeito de Deus, não é o que eu sei sobre Deus, é o quanto eu obedeço a Deus. O que vai me libertar não é mostrar conhecimento da palavra, porque eu sei, porque eu cito, porque eu faço, porque tem gente que é assim, sabe? Não é pregar que vai me libertar, irmãos, é viver o que eu prego. O que vai me tirar do lugar da escravidão e me levar para o lugar da adoração é um alinhamento da minha vida com a perspectiva do coração de Deus. Amém? Então, vamos partir daqui. Não se trata de onde. Não aceite viver de qualquer jeito e achando que você vem para a igreja e cumpre toda a rotina. A maioria nem cumpre, irmão. É pior ainda, mas vamos pensar que cumpre. Você vive de qualquer jeito. Aí domingo eu não abro mão, eu vou para o culto. Se a tua vida não for alinhada a um modelo de adoração segundo a expectativa de Deus e a sua palavra, você está perdendo seu tempo.
tua adoração é inútil sem efeito. Amém? Mas Deus não nos chama aqui, sabe, irmãos, apenas para nos mostrar isso, mas é para nos dar a oportunidade de alinhar a nossa adoração, de alinhar a nossa vida, de alinhar como nós estamos vivendo, de alinhar o como para sermos achados quem Ele procura. Amém? Eu gostei desse negócio do pastor branco, rapaz. Quem está aqui, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto dele orando em línguas, irmão, que parece que ele está falando inglês. Oh, Lord, oh, Son. Sou fã daquele, gente boa demais. Eita, Jesus, dias bons. Sabe, queridos, então, como? E quando nós partimos, veja, quando nós partimos dessa premissa, da premissa desse texto, de alinhar o como para sermos achados quem Deus procura, queridos. O Senhor, Ele nos mostrou o seguinte, aí eu dividi aqui segundo o que o Espírito me mostrou em dois tempos, duas etapas. A primeira delas, que nós já vínhamos falando, é sobre a adoração como modelo de vida, a adoração como forma de viver, em tudo que eu faço, em tudo, sabe, com as minhas relações, o meu relacionamento com minha casa, o meu relacionamento com as minhas finanças, com tudo, com os meus bens, com minha mulher, com os meus filhos. Então, nessa ideia de adoração, a forma como adoração como forma de viver, nós vamos falar hoje, se Deus quiser eu consigo terminar, a forma de viver, a adoração como maneira de viver, aonde está meu coração, a forma como eu lido com o mundo, sabe, como eu lido com as ofertas do inimigo, a forma como eu vivo como indivíduo. E a gente vai chegar no formato do culto. O formato do culto, porque a adoração na Bíblia, quando você vai para o Velho Testamento, a palavra é avodar, é servir. Todas as vezes que você vê na Bíblia, no Testamento Velho lá, servir significa adorar. A palavra original é avodar, que em hebraico significa adorar, servindo a Deus. E quando a gente vem para o Novo Testamento, a palavra ela aparece um momento em hebraico que é shaká e outro em grego que é prosconeu, que significa prostrar-se. Então, avodar, irmãos, o modelo que o Velho Testamento nos traz é a forma como eu devo servir ao Senhor com a minha vida. Amém? Vocês estão me entendendo direitinho? Mas também quando a Bíblia traz a palavra shaká ou proscondeu, ela está falando de prostrar-se. Isso nos leva para o lugar do culto. Você entende isso? Então a Bíblia nos ensina, e eu queria começar terminando, né? Nós falando, não precisa botar não, Flávio, eu vou citar para a gente ganhar tempo. E o diabo, irmãos, ele trabalha, ele opera de maneira sutil para nos tirar desse lugar. Por isso a Bíblia diz, não subestimais os ardis de Satanás, as sutilezas. Porque, irmãos, o diabo não vai chegar de uma maneira agressiva e te arrancar pelo braço do lugar da adoração. Ele vai tentar te enredar, ele vai tentar te assediar, te ofertar de maneira sutil. Sabe, propostas que vão te tirar desse lugar, para inutilizar a tua adoração. Então em Êxodo 8:25, Êxodo 8:25, a Bíblia diz que primeiro Êxodo 3:18, Deus chega para Moisés e diz, vai até Faraó, e diz que ele liberte o meu povo, deixe o meu povo ir para que me adorem. Moisés, amém. Aí Moisés chega lá em Faraó, Faraó, o Senhor, o grande eu sou, manda te dizer que liberte o povo, para que nós possamos ir há 3 dias caminhando no deserto, ou seja, sair do lugar da escravidão para longe, para que então possamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Aí a primeira proposta de Faraó, só refrescando sua memória, não precisa ir para longe não, adora aqui mesmo.
né? Fica aqui mesmo, está tudo certo. Não me importa que você adora ao teu Senhor. Não me importa que você vá para a igreja. Continua me servindo. O diabo faz isso hoje, irmãos. Ah, tu aceitou Jesus? Ah, tu agora confessou Jesus como Senhor, hein? Oh, coisa boa. Ah, tudo bem, vai para a igreja, mas fica aqui comigo. No mundo, continua me servindo, continua sendo meu escravo. É a primeira proposta. E Moisés não aceita, mas a reação de Moisés, ela também não é muito brusca. Ele diz: nós seguiremos 3 dias caminho de deserto, para então adorarmos ao Senhor. Aí o faraó diz: então você já conhece a história, eu não vou deixar não. E aí vem praga sobre o Egito. E aí faraó: Moisés, ora por mim, para que o teu Deus tire essa praga. E Moisés ora, Deus tira a praga. E aí Moisés chega para ele e diz: liberta o povo, para que o povo vá há 3 dias caminho do deserto e adore ao Senhor. Aí vem a segunda proposta de faraó: quem vai? Aí Moisés diz: nós vamos, nossas mulheres, nossos filhos, a nossa casa. Ou melhor, perdão, atropelei. A segunda proposta de faraó, ele diz: faz o seguinte, vai. Eu não me importo que você seja crente, eu não me importo que você cultue esse seu Deus, mas não vai muito longe não. Não deixa eu te perder de vista. Continua ouvindo minha voz. Continua, sabe, irmãos, tem gente nesses dias ouvindo mais o diabo do que a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque vive mais as coisas do mundo do que adora. Porque vive mais os conselhos, segue mais o conselho do ímpio do que dos sábios. Porque se assenta mais à mesa de escarnecedores do que às mesas onde deve ter comunhão com os santos. Tem gente nesses dias, irmãos, ouvindo mais o diabo do que a Deus. Por quê? Porque foi liberto, foi resgatado, aceitou a redenção, mas não foi muito para longe. Continua, puxa, saudade. Aí um amigo liga e altas horas. Aí depois, poxa Deus, eu não podia ter dito aquilo, eu não podia ter me envolvido naquela conversa, eu não podia ter assistido aquilo. Mas por quê, irmãos? Porque aceitou a proposta de faraó, não foi para longe. E faraó diz a Moisés: vai. Você já entende que faraó representa Satanás, né? Vai. Tá bom, tu quer adorar a Deus? Tu quer ser adorador, tu quer ser crente. Vai adorar o teu Senhor. Mas não vai muito longe não, de vez em quando vem aqui. De vez em quando vem aqui tomar uma cerveja comigo. De vez em quando vem aqui para a gente bater aquele papo, assistir aquele filme. De vez em quando vem aqui para a gente dar um pulinho ali e adulterar um pouco. Tá tranquilo, tu é adorador. Depois você pede perdão, tá tudo certo. Mas Moisés diz: nós não ficaremos perto. Ele repete: nós caminharemos 3 dias para longe. Porque a ordem de Deus é: eu estou te libertando. Você sair do lugar da escravidão, cortar todas as relações e vir para um lugar de adoração, uma vida comigo. Amém, querido? E a terceira proposta, aí faraó, então, aí Moisés chega e diz: vem praga, e depois a praga passa, e Moisés chega para faraó, e aí a gente precisa partir. E faraó diz então a terceira proposta: quem vai? O faraó diz: iremos nós e a nossa casa. Isso aí você vai ver em Êxodo 8, 28, eu creio. Aí ele diz, melhor, Êxodo 10, do 8 ao 10. E o faraó diz: não, precisa levar a mulher, o menino, levar teus filhos, teus parentes. Vai os homens, vai só vocês, vão lá e adorem a Deus de vocês. É como que o diabo dizendo assim: não se importa com sua casa, você pode ir, quer viver tua vidinha de crente, quer ser crentão, irmão, vai, mas deixa os teus filhos, deixa a tua casa debaixo do meu jugo. Sabe, irmãos, e aí Moisés diz: não, iremos nós, nossas mulheres, os nossos filhos e todo o nosso rebanho. Sabe, queridos, nós aprendemos com isso que o diabo ele vai tentar te manter no mundo. E nós precisamos ser como Moisés: iremos 3 dias caminhando para longe.
O diabo vai tentar, então, se você for firme em se afastar, em sair, ser totalmente liberto, sair do lugar do pecado, da escravidão, ele vai dizer, tá bom, vai, mas de vez em quando, esquece não, aparece aí. O diabo vai tentar te manter relacionado às coisas que te afastam de Deus, que te impedem de viver a comunhão com o Espírito. E aí o diabo diz assim, não, tudo bem, eu não consegui te vencer, você realmente quer ser crente, você quer ir para a igreja, né? Não quer mais viver aqui comigo, vai. Você também não quer ficar perto, tá bom, vai, mas deixa eu continuar tocando na tua casa, deixa eu continuar, sabe, ministrando o pecado na vida dos teus filhos. Se importa com a tua casa não. Então você entende, irmãos, que nós, a partir de nós precisamos alinhar a nossa vida para que nós, irmãos, resplandeçamos Cristo dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, irmãos. Porque muitas vezes, queridos, o que o meu filho vai ver em mim, sabe, vai frutificar muito mais do que aquilo que eu possa dizer a ele, porque um menino de 6, 7 anos não tem poder de compreensão, ele é influenciado pelo exemplo. Amém? Então, queridos, mas tem uma quarta contraproposta, digamos assim, uma quarta tentativa do inimigo de tentar impedir a nossa adoração excelente, de tentar impedir, sabe, de tentar, irmãos, inutilizar a nossa adoração. É quando nós nos dispomos a adorar ao Senhor com os nossos bens. E eu queria hoje entrar mais nesse lugar com você. Sabe, irmãos, a igreja conhece a nossa pregação, nós andamos segundo a palavra que o Senhor nos dá. Então muita gente até às vezes chega aqui e diz, poxa pastor, eu nunca vi ninguém fazer um ofertório assim. Por quê? Porque foi a direção que o Senhor nos deu. A gente não fica aqui pregando para lhe convencer a dar oferta, pregando para lhe convencer, sabe, a ser dizimista. A gente não vai ficar pregando sobre isso, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu recebo as vossas ofertas, não que eu precise, mas é para que haja crédito de bênção na vossa conta. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele dá pão para comer e semente, não é, sabe, ao apóstolo, que na época as ofertas eram entregues aos apóstolos. Ele dá pão para comer e semente ao semeador. Ele alarga a sementeira de quem semeia. Você entende isso? Irmãos, e nesses dias nós vamos aprender mais sobre isso. Porque não se trata, deixa eu dizer uma coisa a você, porque eu sou bem tranquilo para falar sobre isso. Não se trata, queridos, da igreja ter dinheiro, não se trata de necessidades minhas, porque o Senhor, ele já prosperou minha casa. Amém? Você já, eu não vou entrar em detalhes, você já conhece. E eu digo que a bênção do Senhor, a prosperidade da minha casa, ela é acrescida, sabe, pela fidelidade, pelo princípio, irmãos. Então, queridos, o Senhor, ele nos chama, irmãos, nesses dias para alinhar a nossa vida de adoração também com os nossos bens. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem prazer, a Bíblia diz, na prosperidade dos seus filhos. E você já me conhece, eu não estou aqui, eu não vou ficar aqui arrodeando, eu vou falar o que Deus mandou falar. Porque não se sabe, irmão, se trata da tua vida prosperar. Nós já convivemos com pessoas que nós convivemos nos últimos 5, 6, 10 anos, irmão, que não realiza nada, que a vida não sai do canto, que não consegue construir nada, que a corda não sai do pescoço. Eu não toco em ninguém, sabe, a respeito disso. Eu ministro o que a palavra diz. Mas a primeira coisa que o Senhor me mostra é a infidelidade. É infidelidade. E eu tenho a experiência me dá a propriedade, irmãos, porque eu tenho uma empresa. E a minha empresa, irmão, já foi um problema. Era um problema. Era um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E era um sofrimento, era uma luta. E eu não sabia o que fazer. Até que eu me converti a Cristo, alei minha vida com a palavra de Deus e entendi o princípio da adoração também com os meus bens. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Às vezes eu tenho a sensação que eu estou sendo relaxado com o meu negócio. Porque, irmãos, eu passo às vezes meses. Eu peguei um contrato em outra cidade. Irmãos. E eu cheguei a passar quase 2 anos sem ir nessa empresa. E o serviço que a minha empresa presta não perdeu a qualidade. Eu cheguei lá depois de quase 2 anos. O gerente foi só elogios. Mas você sabe o que é isso? É fruto de fidelidade, irmãos. Porque o Senhor faz prosperar. Nós temos revelado na nossa vida aquilo que nossa vida revela a Deus. Quando eu sou fiel, eu tenho a revelação da fidelidade de Deus, irmãos. Quando eu sou generoso, eu tenho a revelação da generosidade de Deus. Você entende? Comece entendendo isso. Então, em tudo, a Bíblia diz, sabe que o que importa para Deus não é dinheiro, que Ele é dono do ouro e da prata, irmãos. O que importa para Deus é onde está o nosso coração. Porque a Bíblia diz que o teu coração estará onde estiver o teu tesouro. Sabe, irmãos, dinheiro na Bíblia é a única coisa que disputa o lugar de Senhor com Deus. Você sabia disso? Nada na Bíblia a palavra chama de Senhor. A única coisa a gente vai ver é o dinheiro. Deus fala, diz, não podeis servir a Deus e às riquezas, porque não se pode agradar a 2 senhores, pois a vez de alegrar um e entristecer o outro, agradar um e aborrecer o outro. A única coisa. Sabe por quê? Porque existe um principado de Satanás chamado Mamon, que usa a riqueza. Riqueza não é pecado não, irmãos. Ela se torna pecado quando ela vira senhor da minha vida. Quando a riqueza, quando o dinheiro se torna senhor do meu ser e me impede de ser absolutamente fiel a Deus, de ser verdadeiro adorador, de dizer, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Isso não quer dizer que você vai dar tudo, mas é você mostrar para Deus que o teu coração não está aprisionado a tesouros dessa terra, não está escravizado por riquezas, por avareza, porque a Bíblia diz, avareza, irmãos, é amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que riqueza é pecado, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. O desejo de Deus é que todo mundo seja rico, mas se todo mundo fosse rico, quase todo mundo se perderia dele, irmãos. Você sabia? Por isso Deus não dá riqueza a todo mundo. Mas se o problema de Deus fosse negar riqueza, o céu não seria de ouro, não seria de pedra preciosa. Mas muitos não vão poder ter riqueza nessa terra, porque vão perder a riqueza eterna. Você entende isso? Mas quando nós nos desprendemos das riquezas terrenas, irmãos, além da nossa herança eterna, eu digo sempre que nós vamos pisar, vamos andar por cima daquilo que os homens brigam e matam-se uns aos outros. Nós vamos andar em ruas de ouro, não é o que a Bíblia diz? Mas se Deus der ouro a muitos aqui nessa terra, sabe, a maioria deles vão perder o ouro que existe no céu para mim e para você. Então não se trata de Deus querer algo que é nosso, porque tudo é dele. A disputa, irmãos, é pelo coração, é pelo nosso coração. E entenda uma coisa, sabe, essa proposta, quando Moisés disse que iria levar o rebanho, Faraó disse, não, pode levar, já que eu não consegui te manter no Egito, já que eu não consegui também te manter perto, já que eu não consegui impedir, e você pode se achar nessa palavra nessa noite. Abra os seus olhos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, irmãos, Deus quer que o povo prospere. Talvez muitas coisas pelas quais você tem orado e pedido já estejam propostas. O que você precisa é alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Porque veja bem, Satanás pode não ter te mantido no Egito. Você é verdadeiramente liberto, você é verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Satanás pode não ter conseguido te manter por perto. Você rompeu absolutamente com o mundo. Você tem uma vida de santidade ao Senhor. Satanás não conseguiu impedir a tua casa de ser levada a Cristo. Mas se ele ainda impede que você entregue o seu coração, mantendo-o aprisionado a riquezas terrenas, a coisas materiais, a tua adoração ainda é inútil. Eu preciso que nós acordemos, irmãos. Eu não vou pregar isso de novo, não. Sabe, como que o diabo diz assim, né?
eu não consegui manter o povo aqui como escravo, né? Vocês vão realmente para longe, não vão querer nem ficar perto, eu perdi toda a casa. Mas se eu conseguir te prender teu coração, mostrar que teu coração não é totalmente dependente do Senhor, se eu conseguir mostrar que teu coração tem outro ídolo, outros ídolos, idolatra a riqueza, porque a Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Se eu conseguir mostrar que o teu coração está aprisionado aos espinhos, que a Bíblia diz que são as riquezas terrenas, eu consegui o que eu queria. Eu consegui inutilizar a tua adoração. E você não vai ser achado por Deus como verdadeiro filho. Você não vai ser achado por Deus como aquilo que Ele procura, porque você não conseguiu alinhar todo o como. Você saiu do Egito, sabe? Você foi para longe de mim. Você tem uma vida santa. Você e a sua casa servem ao Senhor. Mas eu consegui manter teu coração aprisionado. Eu ainda influencio o teu coração através da avareza. E a avareza é a idolatria. Sabe, queridos, então eu vou... Coloque aí, por favor, Êxodo 10, 24 ao 26. E nessa vez, irmãos, e nesse momento, você vai ver que a reação de Moisés, ela foi abrupta. Moisés foi mais firme na sua retórica. Sabe, porque quando o faraó disse, não, adora aqui mesmo, Moisés disse, não, a gente vai, deixa a gente ir. Aí não, vai, mas não vai para longe, não, a gente precisa ir para longe. Olha, mas vai só os homens, deixa a mulher, os meninos. Moisés, não, a gente tem que levar todo mundo, inclusive levar os bens. Mas quando o faraó disse, não, com o que você tem, não adora ele, não adora ele não, porque você vai mostrar que seu coração é dele. E se você entender isso, eu vou perder você para sempre. Eu ainda tenho uma esperança. Veja, o diabo tem uma esperança de levar muitos, de manter muitos no engano, oferecendo a Deus uma adoração fedorenta, inútil, irmão, sem efeito, para que nós não vivamos todo o bem que o Senhor tem planejado para nós. E muito mais ainda, gerando a possibilidade de nós não termos aceitação. Irmão, tem muita gente buscando aparição. Guarde isso, principalmente aqueles que estão no altar. Não se encante com elogios ou holofotes. Não se perca por aparição, porque muitos que estão aparecendo nessa geração não têm aceitação com o Senhor. Chegarão naquele dia e ouvirão de Deus, nunca vos conheci. Mas o servo bom e fiel ouvirá, seja bem-vindo, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, irmãos, é essa motivação que nós devemos ter. É isso que deve mover a vida de um verdadeiro adorador, a aceitação, porque a verdadeira adoração, ela nos dá a aceitação. Amém, queridos? E você vai ver que quando o faraó disse, não leva o rebanho não, Moisés ficou o pé. E Moisés disse assim, agora você se quebrou, faraó, porque além de nós levarmos o nosso rebanho, você também vai dar do seu para eu levar. Você entende, querido? Isso não é Pedro andando sobre as águas não, viu? É só André que vai, que a unção aqui é poderosa. Às vezes a gente pensa, né? Mas é só o irmão André que vai regular o ar ali. Aleluia. Então veja, queridos, não se distancie aqui da palavra. O faraó mandou chamar a Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, eu vou deixar vocês irem. Eu não consegui manter vocês, e eu estou repetindo, irmão, propositalmente, sabe, para que essa palavra encontre um lugar no coração de cada um de vocês. Faraó, é como o faraó dissesse assim, eu não consegui manter você no Egito, eu não consegui manter você perto, eu não consegui aprisionar a tua casa, mas eu ainda tenho uma chance. Eu vou tentar aprisionar teu coração, mandando um Mamon te influenciar e te manter escravo do dinheiro, da riqueza, dos bens. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servi. Você já lembra, servir, avodar, adorar, adorem. Ide, portanto, adorem, sirvam ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado.
Naquela época o povo não tinha dinheiro, moeda, como nós hoje. O homem, a riqueza do homem era medida pelos seus rebanhos. Você vê quando a Bíblia fala de Jó. Jó tinha não sei quantas mil jumentas, não sei quantos camelos. Abraão era um homem poderoso financeiramente, que Abraão tinha muitos rebanhos. Então esse era o poder aquisitivo de um homem, eram os rebanhos. Ou seja, os bens, e aí Faraó diz: fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também convosco. Vai para longe, corta a relação com o mundo, leva a tua casa, fica na igreja dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas na hora, irmãos, de honrar a Deus, de adorar a Deus, com as primícias daquilo que Ele te deu, não honra não. Porque a Bíblia diz, Satanás conhece a Bíblia e ele pensa assim: porque a Bíblia diz que Deus vai honrar quem honra Ele. Não honra Ele não, com o teu dinheiro não, com a tua oferta, com o teu dízimo não. Não honra não, porque se você honrar, você vai ser honrado por Ele. Eu não quero ver você debaixo de honra, eu quero ver você debaixo de vergonha. É isso. Sabe, queridos, ele diz: leva tudo, mas deixa os teus bens. Vamos ver a resposta de Moisés. Contestou-lhe Moisés: terás de colocar. Veja, Moisés até não começou já dando uma coxa em Faraó, irmãos. Moisés não negociou, e nesse momento Moisés foi mais contundente na sua posição. Veja, Moisés se enfureceu e ele disse: contestou-lhe Moisés. As outras passagens dizem: Moisés respondeu. Essa aí diz: contestou-lhe: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Além de levar o nosso, você ainda vai me dar do que você tem. Veja a postura de Moisés. Vai para o 26. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto ao Senhor. Você começa a entender, irmãos? É muito fácil, irmãos, viver uma rotina religiosa, prestar um culto ao Senhor com o que resta, sabe? Prestar culto ao Senhor apenas com os lábios. Mas na hora que nós somos chamados, e a Bíblia diz: faça, não faça por obrigação ou por necessidade, é o que nós pregamos aqui. Faça segundo está proposto no seu coração. Eu tenho convicção que muitas vezes o Espírito propõe, entrega, e você diz, aí você olha para as contas, é porque vai faltar, é porque não dá, porque não, eu estou me preparando. Enquanto isso o diabo está te roubando. Moisés diz: porquanto os nossos rebanhos temos que separar alguns para prestar culto ao Senhor nosso Deus, e nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios, até chegarmos lá. Moisés disse: a gente vai para lá, a gente vai para o lugar da adoração, com tudo que a gente tem, família, com os nossos bens, é tudo do Senhor. Amém, queridos? É tudo do Senhor. Nós vamos cultuar a Ele com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, irmãos. E porque ele diz, veja como a Bíblia é perfeita, porque Moisés diz: nós escolheremos para sacrifício, ou seja, para entrega, para entregar ao Senhor como adoração, quando chegarmos lá. Porque, irmãos, é segundo está proposto no vosso coração. E sabe quem propõe? É o Espírito. E às vezes você chega na igreja, irmão, você tem na carteira uma nota de 10, uma de 20 e uma de 50. Aí na hora da oferta você olha para de 10, todo empolgado. Aí aquele negócio faz 50. Algo, sabe, você sente um testemunho interior, gerando um desejo de dar de 50. Aí você faz: não, isso não é de Deus, não, isso é coisa de Satanás. Só se o diabo se converteu, irmão. O diabo querendo te influenciar a dar a maior oferta, aí se ele tivesse convertido. Como o diabo não se converte, né, irmãos? Então, é o Espírito te propondo, segundo está proposto no vosso coração. Você entende isso? Você começa a entender isso? E eu tenho convicção, irmãos, porque eu tenho a experiência de alguém que tinha o testemunho do Espírito. Vai, entrega, dá a honra, porque no devido tempo o Senhor vai te honrar. Aí eu... não. Pode não. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. A minha casa começou a viver e eu quero testemunhar isso hoje para você.
Essa minha casa começou a viver o sobrenatural de Deus nas finanças, irmãos. Irmão, você não faz ideia do quanto eu consigo realizar, sabe, com o pouco que eu tenho. Você não faz ideia. Se eu for passar uma relação aqui de tudo que eu tenho conseguido realizar, sabe, irmãos, mas é o cuidado do Senhor. Sabe, é o cuidado do Senhor. A Bíblia diz que Ele dá semente ao semeador, Ele vai fazer transbordar a vossa sementeira, irmãos. Irmãos, é incrível. Tem mês assim, eu tenho um controle, eu administro as minhas coisas, eu digo, esse mês vai entrar uma pontinha no vermelho. Aí o meu irmão que está cuidando da minha empresa liga para mim e faz: mestre, uma notícia boa. Eu disse: aleluia. Tal empresa vai colocar 3 funcionários de férias e nos convidou para suprir os lugares. Esse mês vai sobrar. Você entende, irmãos? Cuidado de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando chegarmos lá, sabe, entenda, irmãos, que a nossa motivação deve ser entregar o coração ao Senhor. Há uma disputa pelo coração do ser humano, porque a Bíblia diz que o nosso tesouro está onde está o coração. Você pode manter uma aparência, aleluia, glória, sou crentão, tal, mas Deus conhece teu coração. E se o teu coração está enredado por Satanás e aprisionado em tesouros terrenos, se você não tem conseguido honrar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele te deu, você ainda não é achado como um verdadeiro adorador. Você ainda não está completamente com a sua adoração alinhada. Eu quero falar 2 coisas aqui. Irmãos, nós construímos essa igreja, eu e minha esposa. Você não sabe como era isso aqui. A gente construiu isso aqui do zero. Era um negócio escangaiado. Porque essa parte daí de onde minha mulher está para cá era lixo, era esgoto. E não tinha ninguém, irmãos. Era eu, minha esposa na época, Barbosa e Cíntia, que estava comigo. E nós, assim, em fidelidade ao Senhor, juntávamos a primícia da nossa renda. Eu digo: Deus mandou fazer, a gente vai fazer. Barbosa disse: eu estou com você. E a gente foi fazendo, enfrentando crítica, enfrentando zombaria. Parecia Noé, irmão, construindo a arca. São doidos. São doidos. Ô irmão, que loucura gostosa. Você é fruto dessa loucura. Amém? Glória a Deus pela loucura que Ele gerou em nós, irmãos, que nos fez ir além, sobrepujar as críticas, as afrontas. Sabe, irmãos, e nós somos, então eu não me preocupo com isso. Na pandemia, onde muitas igrejas fecharam, irmãos, a nossa prosperou. Então nós estamos apontando, eu estou orando, a gente fez um jejum aqui, um propósito, pedindo a Deus que mostrasse o tempo e o lugar, para nós adquirirmos um lugar para a igreja. Porque nós, sabe, nós vamos suprindo as despesas, abençoando pessoas e acrescendo a reserva. E nós vamos sim, irmãos, em breve, receber do Senhor a direção, o apontamento para um lugar próprio, para um lugar maior, sabe, para que nós possamos levantar uma estrutura mais excelente ainda para o Senhor. Aleluia. Então veja, irmão, se no meio de nós pessoas não entenderam, não conseguiram adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, não conseguiram, sabe, honrar a Deus com as primícias da sua renda, isso não impediu o crescimento da igreja. E eu quero dizer isso a você, para você entender que a minha preocupação não é com a igreja, irmãos, porque no início dessa obra, queridos, o que mantinha isso aí, que eu quero dizer isso com muita responsabilidade, não era oferta, não era o que o Senhor propunha no nosso coração. E do que Ele nos dava, a gente dizia: amém, Senhor, é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja foi edificada, a igreja cresceu, foi constituída de maneira excelente na sua estrutura. E na minha casa nunca faltou, sempre abastou. Amém? Então, outra coisa que eu quero testemunhar para você, eu não vou dizer nome, eu vou usar falar de valores, eu não vou dizer nome. Tem uma pessoa, irmãos, que é fiel ao Senhor, que aquilo que o Espírito propõe, dedica ao Senhor, e além do que o Espírito propõe, essa pessoa movida
sabe, para dar honra, por dar honra ao Senhor, ela ainda, sabe, dedica mais ao Senhor. E essa pessoa, com um grupo de mais 20 e poucas outras pessoas, entrou com um requerimento na justiça, pedindo um ressarcimento, pedindo um valor. Irmãos, e eu não sei quantas pessoas eram exatamente, eram mais de 20, mas vamos colocar aqui, que fossem apenas 21 pessoas com essa pessoa. Então, irmãos, as questões eram as mesmas, a causa era a mesma. Todas as 20 pessoas, as 21 tiveram vitória na justiça. As 20 pessoas, das 21, 20 pessoas receberam mais ou menos 100 mil reais. Mas aquela pessoa que honra ao Senhor, que tem um testemunho de fidelidade ao Senhor, recebeu mais que o dobro, irmãos. Amém? E deixa eu dizer, essa pessoa é tão zelosa, ela é tão, sabe, responsável com Deus, que ela me procurou e disse: pastor, todo mundo ganhou 100 mil, eu ganhei mais de 200. Tem alguma coisa errada. Se vamos procurar então, vai em tal lugar, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E essa pessoa foi e seguia os conselhos que a gente dava, para que não houvesse a possibilidade. E sabe o que mais me admira, irmãos? Porque eu já vi muito crente, com menos do que isso, dizer: isso foi Deus que me deu, está tudo certo. Mas eu vi o temor no coração, dizer: pastor, se o Senhor confirmar que é para mim, eu vou usufruir com alegria. Mas eu preciso dessa confirmação, meu coração teme. E eu vi um coração totalmente liberto, irmãos, de avareza, totalmente dedicado ao Senhor. E acabou que o final dessa história, essa pessoa chegou, de tanto incomodar, eu lembrei da viúva que incomodava o juiz lá em Lucas. Essa pessoa, de tanto bater na porta, o juiz diz essa mulher, estou parafraseando aqui, diz essa mulher que use que é dela. Não importa se fulano ganhou metade, ela ganhou o dobro. A sentença foi essa, o cálculo está feito, não tem erro, o dinheiro é dela. E aí eu disse: então, minha filha, que a bênção do Senhor seja sobre você e a sua casa, usufrua desse dinheiro. Sabe, queridos, eu vi e vejo essa pessoa crescer, prosperar, sabe, e viver realmente, irmãos, de glória em glória. Mas veja um coração que quanto mais recebe, mais dá, quanto mais ganha, mais oferece. E a palavra se cumpre: Deus dá semente ao que semeia, pão para comer, e faz fruto. Esqueci a palavra exata. Transbordar, você entende? A sementeira. Amém, queridos? E eu tenho um testemunho pessoal. Quando nós somos fiéis a Deus, nós damos honra ao Senhor, Ele nos honra nos detalhes. Irmãos, acho que em 2014, vai fazer 10 anos, eu estava comandando uma operação. Eu entrei por várias favelas do Recife, estive em vários lugares fazendo abordagens. E naquela noite a gente programou para encerrar mais ou menos 1 hora da manhã, e eu encerrei no Cais de Santa Rita. Quem conhece aquele lugar ali de noite sabe. É a maior concentração, irmãos, de prostituição e de malfeitores que eu já vi em Recife. E essa minha aliança, irmãos, ela é um símbolo profético. O Senhor ministrou algo muito poderoso, né, quando ungiu as nossas alianças. Nós éramos noivos ainda, eu e minha esposa. E eu estava passando uma época difícil. Deixa eu dizer a você, eu quando me converti a Cristo verdadeiramente, a minha vida começou financeiramente a dar errado. Eu quebrei, eu comecei a perder, e mas eu entendi que o Senhor precisava tirar algumas coisas de mim para me ensinar a ter um coração excelente, um coração dedicado a Ele. E naquela situação que eu estava, irmãos, mesmo como oficial da PM já, eu passei por um tempo de escassez, e eu fiquei magro, fiquei muito magro. Antes disso, né, eu fiquei, irmãos, preso a muitas dívidas. Eu fiquei devendo a agiota. E um belo dia eu estava numa viatura indo para uma missão, e o Senhor usou o motorista, que era um cabo da PM, um homem de Deus. No
meio do caminho a conversa era sobre o trabalho, não tinha nada a ver. Deus tomou ele de um jeito tão gracioso. Ele olhou para mim e disse: varão, o Senhor quer te prosperar, mas o Senhor te diz hoje, se tu queres prosperar, não entrega mais a Satanás aquilo que é de Deus. E quando ele disse isso, eu fui orar. Sabe o que foi que Deus me mostrou, irmãos? Exatamente o valor do meu dízimo. Eu estava dando de juros a um agiota. E aí eu virei, penso num cabra macho naquele tempo. Eu liguei para o camarada e disse: querido, de hoje em diante você não receberá mais R$1 de juro. Você vai receber, porque eu te pago já há 2 anos e ainda te devo a mesma coisa. A partir de hoje eu não pago mais juro a você. Eu vou honrar o Senhor, eu vou dar a honra que é devida ao Senhor e a você. Se eu der R$1, vai abater no valor principal. E ele disse: não, mas não sei o que, não, vai ser assim. Vai ser assim, eu vou honrar o meu Senhor e eu sei que Ele vai me honrar. Irmãos, o resultado disso foi que no outro dia o cara ligou para mim: vamos arrumar um jeito, porque assim vai ficar ruim para mim. Eu disse: olha, eu filmei, eu tinha uma loja de carros na época. Quando quebrei, eu fiquei, irmão, com um monte de sucata, de pneu velho. Minha mulher dizia todo dia: meu filho, joga isso fora. Eu disse: uma hora vai servir. Joga isso fora, uma hora vai servir. E nesse tempo, queridos, eu estava já me incomodando com aquele monte de entulho. Eram pneus que já estavam se desmanchando de velhos. E eu disse: eu vou jogar isso fora. Mas antes de eu jogar fora, surgiu essa situação com o agiota. E eu filmei, mandei para ele. E eu disse: cara, a única forma da gente quitar essa dívida hoje é se você levar tudo que tem aqui para você. Irmão, se alguém me desse aquilo de novo, eu não queria. Mas ele disse: eu estou mandando meu sobrinho aí com a caminhonete. E o sobrinho dele, eu digo: eu vou ajudar nessa obra. E aí nós enchemos a caminhonete com pneu velho, jante velha de carro, olha, pedaço de para-choque. E ele disse, quando o sobrinho dele chegou lá, ele disse: é palavra, a dívida está paga. Mas realmente eu caí numa esparrela, não tem nada que preste aqui. Eu disse: mas honra a sua palavra. Diante de Deus eu não lhe devo mais R$1. E de hoje em diante eu nunca mais darei a Satanás aquilo que é de Deus. Sabe, irmãos, e eu fui mal orientado. Por que eu vivi tanto tempo no engano? E porque hoje o Senhor diz: pregue, traga o seu testemunho, a sua experiência. Eu disse: Deus, eu não gosto de falar dessas coisas. Deus disse: mas é o tempo, para que a minha igreja aprenda que eu quero ver o meu povo prosperar e quero achá-los como verdadeiros adoradores, pessoas que têm um coração totalmente rendido a mim e não mais aprisionado a avarezas. Sabe, queridos, eu quero com muito amor e temor e responsabilidade testemunhar isso para você. Eu fui mal orientado e eu nunca oriento uma pessoa mal a esse respeito. Aquilo me inquietava. E eu cheguei uma vez para líderes que eu seguia e eu disse: pastor, eu preciso, isso tem me incomodado. Eu imaturo na fé, irmãos, eu fiz minhas contas. Eu disse: olha, está aqui, meu salário é esse. Ó, eu estou cheio de dívida, minhas contas aqui. Aí não está sobrando nada. Se alguém vier dizer isso para mim, eu vou dizer: filho, você não dá do que sobra, você dá da primícia. Você recebe tanto, você tira logo o que é de Deus, depois você vai resolvendo de César. Sabe, irmãos, mas sabe o que foi que eu ouvi daquele que me ensinava? Ele disse assim, quando eu fiz a conta todinha, ele disse: está vendo, pastor, não sobra nada. Como é que eu vou ofertar na casa de Deus? Eu quero muito, mas como é que eu vou honrar a Deus, como eu disse, se não sobra nada? Aí a palavra que eu ouvi foi: fique em paz, dízimo de nada é nada. Ô irmão, dízimo de nada é se eu não ganhasse nada, dízimo de nada é se eu não tivesse renda, dízimo de nada não é do que sobra, irmãos. Mas por uma má orientação, a minha vida continuou ainda por alguns meses aprisionada, até que Deus viu, contemplou meu coração, viu o meu desejo de honrá-lo e usou um cabo da polícia dirigindo uma viatura num lugar totalmente distante do culto formal, para falar comigo e dizer: eu quero te honrar, mas sai desse lugar, libera teu coração está preso a dívidas, está preso a riquezas terrenas, ao dinheiro, porque eu ficava realmente, não posso, na hora da oferta meu coração queimava, e o Espírito Santo dizendo:
eu te dou a oportunidade agora de me honrar, vai. E eu dizendo, chega a queimar, chega a doer, irmãos. Eu dizendo, não, hoje não, porque senão eu tenho uma conta para pagar. Ah, se eu tivesse entendido antes, irmãos, o dono do ouro e da prata, que tem abastado a minha sementeira, teria feito isso antes. Sabe, queridos, e aí eu vou agora para o testemunho da aliança, porque irmãos, dízimo é princípio de honra. O dízimo ele foi formalizado na lei. Eu não vou entrar nos textos por causa da hora. O dízimo ele foi formalizado na lei. Mas coloca aí, se eu não estiver errado, é Gênesis 14, 15, ou é 15, 14, a gente vai achar. O dízimo ele foi formalizado na lei. A lei, irmãos, ela foi estabelecida em Levítico. Deuteronômio é a repetição da lei. Aproveitar para deixar um conhecimentozinho para você. Levítico é o livro da lei. Deuteronômio é a ratificação, é a reiteração da lei, amém? Achou, meu filho? Oi? Estou ouvindo não? 14, 20. Achei. Glória a Deus. A cabeça ainda está funcionando. Sabe, queridos, então veja, em Gênesis a lei ainda não existia. Amém? Amém? Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então em Gênesis a lei não existia. Chega a gente para a gente, pastor, mas dízimo é da lei. Eu não vivo sob a lei. Eu vivo na graça. Irmãos, mas a Bíblia diz, trazer teus dízimos e ofertas da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque o mundo não dá nada de graça. Sabe, irmãos? Ao caso, eu vivo na graça, eu não tenho mais obrigação com a lei. Mas dízimo, irmãos, e oferta não foram formalizados na lei, mas são princípio de honra. Porque em Gênesis ainda não existia a lei, mas Abraão, porque Abraão foi chamado de amigo de Deus, Abraão honrava ao Senhor. Uma das questões é Abraão honrava ao Senhor, sabe, irmãos, com tudo que ele tinha. Abraão lutou uma guerra contra 5 reis. Vou encurtar a história. E Abraão venceu essa guerra. Quando Abraão venceu essa guerra, Abraão, de todos os despojos é todo o ouro que ele tomou do inimigo, toda a prata, rebanho, tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou dessa guerra. E Abraão, ele vinha com tudo isso e ele encontrou, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. Salém é a palavra originária de Shalom, que significa paz. Sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. A Bíblia, você vai lá depois em Hebreus 7, você vai ver que Melquisedeque, lá em Hebreus, Paulo diz, aquele que não tinha pai, nem mãe, nem início, nem fim de dias, alguma coisa assim, mas tem nem início, nem fim de dias. Ou seja, quem não tem nem início, nem fim de dias, irmãos? Quem é o princípio e o fim? Quem é o Jesus? Melquisedeque foi uma personificação de Jesus. Jesus, ele se revelava a homens, irmãos, na velha aliança. A Bíblia diz quando, por exemplo, o anjo do Senhor chegou para falar com Gideão. O anjo do Senhor, no texto original, é Malach Yahu, que significa mensageiro do Altíssimo, era o próprio Cristo. Então, queridos, veja bem, seja louvado. Abraão venceu essa guerra, pegou todo o despojo da guerra, e aí ele teve um encontro com o sumo sacerdote, e ele diz, seja louvado Deus. Bota aí o 19 para a gente ir. O 18. Em 17, chegou onde eu queria. Após voltar Abraão de sua vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. 18. Então Melquisedeque, apareceu esse Melquisedeque aí do nada. Melquisedeque, rei de Salém,
e sacerdote, algumas traduções de sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo trouxe-lhe pão e vinho. Sabe o que é que pão e vinho representa, irmãos? Sustento, provisão e alegria. Jesus se revelou a Moisés como Melquisedeque, dizendo: eu sou a tua provisão e a tua alegria. Aí Abraão fez o quê? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. 20. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou a teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão, Malaque e Alro, Melquisedeque, o mensageiro do Altíssimo, Rei de paz, Jesus o nosso Cristo, personificado em Melquisedeque, se revelou a Abraão e não pediu nada. Mas Abraão não olhou para as riquezas e disse: da primícia do que eu tenho, eu quero te honrar. E voluntariamente, então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Nunca mais deixe Satanás te enredar teu coração, trazendo dúvidas e conflitos, dizendo que dízimo é lei, que dízimo é para o pastor. Irmãos, eu dependo do Senhor, irmãos. A minha casa é bem provida, graças a Deus. Amém? Eu quero a sua vida para Cristo. Eu quero o seu coração. Eu quero, sabe o que é que eu quero? E eu ousadamente eu quero dizer: o que eu quero de você, irmãos, é o seu amor, porque é o que a Bíblia diz que você me deve. A ninguém dever coisa alguma que não seja o amor. E deixa eu dizer mais, eu digo a você: eu amarei cada um de vocês, mesmo sendo menos amado. Sabe, irmãos, e eu gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Esse é o meu chamado. O que eu quero de você é que você prospere, é que você enriqueça, sim, que a sua casa viva o melhor, é que a sua casa seja honrada, que as suas finanças sejam honradas, que a prosperidade do céu recaia sobre o teu lar, para que você usufrua de dias plenos, sabe, que você seja saciado em todas as suas necessidades, que nada falte, e além de não faltar, que haja abastança nos teus celeiros, para que outras vidas sejam abençoadas. O que eu quero de você é ver sua empresa prosperar, é seu trabalho frutificar, para que os teus filhos tenham o melhor, tenham a melhor educação, a melhor escola, os melhores recursos, porque Deus ama isso, irmãos. Aleluia! Deus ama isso, irmãos. E só nós, com nossas atitudes, sabe, com o nosso coração aprisionado, a avareza é que impedimos isso na nossa casa e na nossa vida. Dízimo é princípio de honra. Princípio de honra foi formalizado na lei, mas é princípio de honra, porque em Gênesis Abraão honrou a Deus entregando o dízimo de tudo. Você quer falar de um homem que tenha tido maior honra na Bíblia do que Abraão, irmãos? Deus não precisa elogiar ninguém. Abraão foi o primeiro homem que Deus elogiou e disse: é meu amigo. Você entende isso, irmãos? Sabe, queridos, e para você entender que é princípio de honra, Provérbios 3, por favor, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu, veja a Bíblia falando, de todo o teu. Deus quer seu coração, irmãos, o nosso coração. Quando meu coração não confia totalmente em Deus, eu sou aprisionado. As minhas dívidas, as minhas dúvidas, eu não, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer. Você tem, mas se você honrar a Deus, você vai ter com abastança. E deixa eu dizer uma coisa a você: Deus não quer dinheiro de ninguém, não. Existe um evangelho da prosperidade sendo pregado aí. Dê para receber, traga que Deus vai fazer. Deus não precisa do teu dinheiro para fazer nada na tua vida, irmãos. Mas Ele quer teu coração, porque Ele quer te dar honra de filho. Honra de filho, honra de filho, irmãos. O filho pródigo, ele desonrou ao Senhor. Ele pegou toda a sua herança, foi para o mundo, gastou dissolutamente. Ele desonrou o seu pai. Mas o desejo de Deus, e aquele pai representa Deus, é de honrar o seu filho. Que quando ele caiu em si e voltou, a Bíblia diz que o seu pai imediatamente colocou nele novas sandálias, novas vestes,
um anel significa honra. Deus ainda está proposto a honrar. Volta para o lugar da adoração. Desprende teu coração, querido. Volta para o lugar da adoração. Porque o Senhor tem como expectativa nesses dias a volta dos seus filhos a esse lugar. Deus está como aquele pai olhando da porta para o caminho, irmãos, aguardando o retorno, aguardando o alinhamento daqueles que ainda estão com o coração aprisionado aos valores, ao dinheiro, às riquezas terrenas. Sabe, queridos, confia no Senhor, veja, de todo o coração. Deus começa falando do coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie, não, porque se eu der, vai faltar. Irmãos, a Bíblia vai lhe responder isso. Se Deus quisesse o dinheiro do homem, Deus dizia, dê, porque se você não der, virá o castigo. Não era, irmão? Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus diz, eu quero teu coração. E se você mostrar que teu coração não é aprisionado a mamon, não é escravo das riquezas, se você me mostrar que teu coração é meu, eu vou te dar muito mais. Então Deus não quer o dinheiro, porque se Ele quisesse, Ele dizia, me dá, que se não der eu toro tua cabeça. Mas tudo, eu toro tua cabeça. Deus não diz isso, Ele diz, me dê, eu só quero que você mostre que seu coração é meu, porque eu tenho muito mais para te dar. E aí Ele diz no versículo 6, reconhece, a gente vai ler até o 9, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie nele, diga, Senhor, as contas estão ruins, isso aqui é fruto da minha desobediência, da honra que eu não te dei, mas eu quero te honrar. Comece a entrar nesse lugar com Deus. Eu quero te honrar. Me ensina, Espírito Santo, a confiar no Senhor, entregar verdadeiramente o meu coração, porque seja ousado. É a palavra, ore a palavra, diga, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim, porque a Bíblia diz que se eu ouvir e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra, irmãos. Tem ímpio comendo o melhor dessa terra, sabe, irmãos, por quê? Está fora dos princípios de Deus. Mas a Bíblia diz, não inveje a prosperidade do ímpio, porque o ímpio é como a erva no campo, que ora existe, logo murcha e seca. Sabe, não olhe para a prosperidade daquele que não obedece a Deus. Traga a sua vida para um lugar de obediência e honra ao Senhor, porque a riqueza do ímpio passa, mas a riqueza do justo ela permanece. Amém, irmãos? É o que a Bíblia nos ensina. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor endireita, porque foi o Senhor que endireitou as minhas contas. Quando eu aprendi a ser fiel a Deus, a honrar o Senhor, a adorar o Senhor com os meus bens, irmãos, eu temo, é porque a Bíblia diz, querido, que né, o que der a minha mão direita, que a esquerda não veja. Então eu não quero estar aqui falando, sabe, mas nós experimentamos isso na nossa casa. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Cuidado com a sua, não, mas eu sei que eu não posso, que eu não sei o que. O diabo vai continuar enredando teu coração. Você nunca vai poder. Você nunca vai poder. Porque é pela fé que eu obedeço essa palavra, não é segundo as minhas concepções, amém? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Rapidinho, 8. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Não quer que isso tenha a ver com dinheiro. Irmãos, um homem endividado, ele é um homem oprimido. Um homem endividado, ele não é saudável emocionalmente. Você acha que é isso que Deus quer? Então confia no Senhor, entrega a vida a Ele, entrega teu coração a Ele, pede ao Espírito que te ajude. Pega ao Senhor que derrame uma unção de endireitamento nas tuas contas, nas tuas finanças, mas seja ousado, obedeça ao Senhor, honre a Ele. Sabe, Ele vai te honrar e o teu corpo terá saúde. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, irmãos. Tem muito crente chorando o tempo todo porque a alma está pesada, o coração está ferido. Se a tua vida financeira está sarada, teu coração vai se alegrar, o teu rosto vai resplandecer alegria.
Versículo 9 diz, para você entender que Deus não quer o dinheiro, Ele quer o melhor para mim e você. Ele diz, honra ao Senhor com teus bens. Moisés, não, a gente não faz isso para aleluia, aleluia, aleluia. Não, santo, 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 tudo que eu tenho é teu. É isso que o Senhor quer, Espírito Santo. Sabe, irmãos, avalie seu coração. Veja o que está proposto. Deus pode desafiar alguns aqui nessa noite. Faça, sabe, aceite o desafio do Senhor e seja uma resposta de honra para Ele. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. O versículo 10 não diz, se você não fizer eu vou lhe castigar. Ele diz, e se encherão. Se você entregar seu coração ao Senhor e mostrar que Ele não tem prisão, e se encherão com fartura os teus celeiros. Honra ao Senhor, isso é princípio de honra, irmãos. Honra ao Senhor com as primícias de todos os teus rendimentos. Ai, pastor, é pouco. Mas a oferta que agradou a Deus não foram as fortunas dos milionários, foi 2 moedas de uma viúva, que juntas somavam meio centavo. Porque não se trata do dinheiro, se trata do coração. Aqueles homens lá onde Jesus estava dando, do lado do gasofilácio, olhando o ofertório, eles estavam dando, a Bíblia diz, das suas fortunas, eles estavam dando o que sobrava. Mas ou seja, estavam dando para ser vistos. Mas aquela mulher, Jesus diz, aquela mulher de tudo que possuía, deu 2 moedas. E Jesus tomou essa oferta e deu como exemplo a todos que estavam ali. Amém, queridos? Então Deus não está preocupado com os valores, com o montante, com o dinheiro que você entrega, é com o que o teu coração está revelando. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Deixa eu dizer a você, lá em Gênesis, Melquisedeque deu a Abraão vinho e pão, alegria e provisão, amém? Deus diz, está faltando alguma coisa? O problema não está em mim, está no seu coração. Porque Mamon, ele te aprisiona ao dinheiro, mas ele não te honra e não prospera a tua vida, ele te escraviza. Mas eu, diz o Senhor, honro aos que me honram. E a Bíblia diz, mais uma vez, honra o Senhor com os teus bens. Assim, veja, e se encherão com fartura os teus celeiros. Celeiros é lugar de quê, irmãos? Provisão, celeiro, lugar de mantimento, provisão. Mais uma vez a Bíblia fala, honra, provisão, a honra traz provisão e traz alegria. Você entendeu? Assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios, não te faltará a provisão e a alegria. Se você entregar o seu coração ao Senhor, totalmente liberto de Mamon. Amém? Você tem paciência de me ouvir mais um pouco ainda? Quero terminar aquilo que o Senhor... Mateus 15, 8. Aleluia. Senti falta da irmã Márcia. Oh, aleluia. Que aleluia dela que é de misericórdia. Está demorando. Este povo, Jesus fazendo referência ao profeta Isaías, ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque as pessoas, irmãos, levantavam as mãos e louvavam ao Senhor com palavras, amém, glória a Deus. Quando a gente entrar na adoração no culto, você vai entender que isso é importante. Porque tem gente negando a Deus até uma declaração vinda do coração. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque o povo, santo, santo é o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, com o nosso dízimo de oferta. Aí o diácono Barbosinha, coitado, vai com um monte de envelope assim, olhando para ver quem quer envelope. Aí tem gente que faz assim, não olha nem para o pobre, para dar paz, né? Brincadeira, viu? Sei que aqui não tem isso não. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Mais uma vez a Bíblia, irmãos, ela fala do coração. Lá em Provérbios 3, Jesus diz, entrega todos os teus caminhos e confia nele de todo o... Fala aí, gente, viu?
E ele diz: esse povo me honra com o lábio, mas o coração está distante. Deus quer um. Salmo 62:10. Não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Eu acho que essa tradução não é a que eu queria, não. Bota o 11 aí para ver, por favor, filho. Não, acho que perdoe, eu acho que ou é a tradução que... Bota o 10 de novo aí, por favor. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbais na rapina. Agora achei isso mesmo. Era esse versículo que eu estava lendo aí. Tu mudasse a tradução, não foi? Glória a Deus, era isso que eu queria. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam. Sabe o que é rapina, irmão? Sabe o que é rapina? Espírito de devoração. Não queira tudo para você. Não. Primeiro eu. Sabe o que é ave de rapina? É ave carniceira. Urubu é ave de rapina. Urubu vai para cima do bicho morto. Primeiro eu. Você já viu urubu em cima do cachorro morto? É uma briga, irmãos. É uma briga. Pai, cada um que quer comer a carniça primeiro. E o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele diz: vós, os santos do Senhor, esperem pelos vossos irmãos. Não comam primeiro e deixem o irmão sem nada. Então veja, aqui a Bíblia também diz: não confiem na opressão, nem vos ensoberbais na rapina. Eu me dei bem. Tem gente que é assim. Isso é se ensoberbecer na rapina. Me dei bem, fiquei com a maior parte, fiquei com a melhor parte. Eu tenho, eu posso, eu faço o que eu tenho. Não se ensoberbeça na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. Se eu pôr meu coração na riqueza, meu ídolo vai ser o dinheiro e não mais o Senhor, amém? Então Deus quer o nosso coração. Mateus 6:24. Está quase acabando. Antes de domingo a gente está acabando. Antes de segunda. Ninguém pode, veja bem, a única coisa que a Bíblia coloca como Senhor, disputando com Deus o coração do homem, é um principado de Satanás, chamado Mamon. É a riqueza, é o dinheiro. A Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Por isso, irmãos, é engano louvar a Deus apenas com os lábios. Ai, mas a minha casa está aqui, eu estou longe do Egito, eu não tenho relação. Ei, mas o teu rebanho, os teus bens ainda estão no Egito. Mamon tem domínio sobre eles, sobre a tua vida, porque se ele aprisiona, meu irmão, se o diabo aprisiona os bens de um homem, ele tem o coração do homem, é ou não é? Amém? É ou não é? Reaja. É ou não é? É. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa tradução traz Mamon, outras traz servir a Deus e as riquezas. Porque, irmãos, quando a riqueza, quando o homem põe o coração na riqueza, ele perde o tesouro que está escondido no reino, que é Cristo, e passa a ter como tesouro, sabe, a avareza, as riquezas do mundo. E um principado de Satanás chamado Mamon disputa o coração de Deus com o homem e o aprisiona. E o homem às vezes está na igreja: eu e minha casa serviremos a Deus, não toque nos meus bens, né? Aceitou o assédio de Faraó, deixou os bens no Egito. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza. Você entende esse texto? Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu não bebo, não fumo. Olhe, eu só falo com meu vizinho para não ser mal educado. Não me relaciono com gente mundana. Mas onde está teu coração? O Senhor pergunta nessa noite. Lembra que eu falei de ter vida santa, viver na igreja?
mas ser escravo de Mamon? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, irmãos, é amor ao dinheiro. E uma vez um cara disse a mim: ai, pastor, que eu disse: irmão, você é avarento, irmãos. O senhor é avarento, irmão, o senhor está perdendo com Deus. O senhor quer que a gente fique orando por isso, mas o senhor não tem uma atitude que respalda a minha oração. Eu não vou mais orar para o senhor te prosperar. Você não quer ser fiel, irmão. Aí o cara disse: não, pastor, mas eu não posso amar. Ele disse: como é que eu vou amar dinheiro se eu não tenho dinheiro? O que eu mais conheço é gente que ama o que não tem. Que a Bíblia não diz amar o que você tem. Ele diz: está preso à avareza. Avareza é amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que dinheiro é pecado, que riqueza é pecado. Ela diz que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, porque tira o homem do lugar da adoração aceitável, aprisiona o coração do homem a Mamon, o principado de Satanás, e mesmo achando ele que é liberto por viver uma vida religiosa, o diabo consegue ainda escravizá-lo, mantê-lo no lugar de escravidão. Mateus 13, versículo 7. E outra caiu. Veja bem, Jesus ele estava lá falando através de parábolas. Essa é a parábola do semeador. Então ele diz: a palavra de Deus, ela foi que a semente, ela foi lançada e caiu à beira do caminho. Ele está falando que à beira do caminho vieram os passos, caíram em meio às pedras, aos rochedos. E aí Jesus diz: a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-no. Aí Jesus lá na frente ele explica a parábola para os discípulos, versículo 22. E o que foi semeado, Jesus ele começa a explicar a parábola. Ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, é o que entende que precisa honrar ao Senhor, que precisa entregar o coração a Deus e não aceitar aprisionamento de Mamon. O que ouve, que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode morrer profetizando que a tua despensa vai abastar. Você pode morrer dizendo que o Senhor vai prosperar a minha vida. Você pode morrer dizendo que meus negócios vão crescer, meus negócios vão dar certo. Só se teu coração não for totalmente liberto da avareza, não for totalmente rendido ao Senhor. Sabe, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo que você tem, nós não somos aquela igreja que diz que você tem que trazer seu carro, que você tem que trazer não sei o que você tem que fazer segundo está proposto no seu coração, porque eu sei que o Espírito de Deus propõe no coração de cada um de nós, porque Ele sabe das necessidades da igreja, das necessidades dos santos, amém, queridos? E a igreja, ela é mantida através de dízimos e ofertas. Se você não é dizimista, não é ofertante, sabe, entenda que quem perde na igreja é você, porque Deus levanta outro no seu lugar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que a tua vida perde, porque o Senhor dá semente ao semeador. 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu vou honrar quem me honrar. E se você honrar ao Senhor, irmãos, você vai ter a revelação da honra de Deus também. Se você honrar Deus com as suas finanças, você vai ter a revelação da honra de Deus nas suas finanças. E não precisa você deixar teu menino com fome, mas é você despertar e colocar a tua vida num lugar de fidelidade. Sabe, você honrar ao Senhor com os teus bens. O que foi semeado é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Irmãos, isso é tão sério que se você ficar dizendo, profetizando a palavra, Deus ama a prosperidade dos seus filhos, eu sou filho de Deus, eu vou prosperar. Isso, sabe, se você ficar profetizando a palavra, o amor à riqueza sufoca a palavra e ela é infrutífera na tua vida. Foi meio sério isso, foi, irmão? Amém. Dê um amém de crente, de verdade. Glória a Deus. Mateus 2:2.
Nós precisamos alinhar a nossa vida, o nosso coração, irmãos. O Senhor nos convoca e nos desafia nesse tempo. Você pode achar que você está vivendo bem demais, mas deixa eu te dizer, se você revelar a fidelidade e honra ao Senhor, você vai ter a revelação da honra e da fidelidade de Deus. E tudo que você é, se você acha que você está bem hoje, irmãos, eu posso te garantir uma coisa: você vai ser surpreendido pelo sobrenatural, pelo cuidado de Deus nos detalhes, e você vai viver muito mais e muito melhor, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Você sabe o que é isso aí? Sabe, irmão? Meu Deus, o povo está lendo Bíblia não. Aleluia. O povo aqui lê a Bíblia, glória a Deus. Irmãos, quando os magos eles tiveram a visão, o sinal da profecia, porque os magos foram influenciados em gerações anteriores por Daniel na Babilônia. Daniel salvou a vida dos magos e se tornou líder dos magos. Daniel influenciou com a palavra, e as gerações, os magos foram transmitindo de geração em geração, e eles passavam a noite lendo os astros, mas eles conheciam as profecias, e lendo os astros eles viram uma estrela do oriente brilhando, era o sinal do nascimento do Filho de Deus, e aí eles conheciam a profecia. Ele disse: a gente precisa ir lá adorar a Ele. Veja, nós precisamos ir adorar ao Senhor. O que foi que eles levaram, irmãos? Eles chegaram lá apenas para dizer assim: olhe, nós reconhecemos as profecias, e nós vimos o sinal da estrela do oriente do céu, e nós viemos adorar ao Filho de Deus. E se ajoelharam, ergueram as mãos e começaram a glorificar a Deus com palavras. Não, irmãos, eles levaram dos seus tesouros. Eles disseram, abrindo, veja, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o culto, prostrando-se, Shacá, prosconeu, eu me prostro, em reconhecimento que Ele é digno da adoração. E eu trago das primícias dos meus tesouros para honrá-lo. Você entende, irmãos? Os homens não chegaram apenas lá para fazer carnaval. Ai, Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, aleluia. Eles se prostraram e adoraram com os seus tesouros, porque ouro, incenso e mirra eram bens valiosos, irmãos. Não vendia no mercado da Mangueira, isso eu lhe garanto, em nome de Jesus não vendia. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Deixa eu dizer para você, a simbologia profética disso: ouro para um rei, incenso para um Deus, mirra para o homem, porque Jesus era rei, era Deus encarnado como homem. Ouro era um presente que se dava aos reis, incenso se oferecia a Deus, e mirra perfumava o homem. Amém, queridos? Então os homens, eles não apenas eles conheciam as profecias e entendiam a essência da adoração. Não chegaram lá apenas com palavras: não, só a gente vai lá, a gente reconhece, a gente vai cantar, né? A gente vai cantar 7 corinhos da harpa, a gente vai fazer acontecer, né? Lá tem o irmão André que é uma bênção, a gente pede logo para ele tocar, né? Com o José, aquela coisa toda. Mas quando falar em dinheiro, fica na tua, que aí eu não concordo muito não, sabe, irmãos? E aí onde fica a adoração? Porque os homens adoraram, se prostrando, reverenciando, mas entregando dos seus bens, dos seus tesouros. Malaquias 3:10, está quase acabando, irmão, tenha paciência. Malaquias 3:10. Edificando a Sião com sangue a Jerusalém. Malaquias. Miqueias é parecido, não é parecido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é para pessoas, irmãos. Manutenção é para coisas, amém?
O dízimo ele serve para manutenção, mas a prioridade é mantimento. É para abençoar vidas, porque se uma igreja está de pé, vidas são abençoadas. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Eu gosto de uma tradução que diz: seguidamente provai de mim. Experimenta de mim. Me dá teu coração e experimenta o que eu tenho em mim para te dar. É isso que Deus diz. E isso fica evidenciado mais à frente, quando Ele diz: ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Ou seja, Deus diz: eu não quero teu dinheiro, eu quero te abençoar, mas pelo fato do teu coração não ser meu, bênçãos que eu tenho para vocês estão retidas, irmãos. É simples assim. Porque só experimenta de Deus quando Ele diz: provai de mim. Só experimenta dEle, só prova dEle, da sua generosidade, da sua honra, da sua fidelidade, que tem um coração totalmente entregue a Ele. Amém? E para a gente finalizar essa parte, tem a outra ainda. Para a gente finalizar essa parte, se eu tiver certo, é Provérbios 3,15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você desejar não se compara a ela. Passa mais um versículo aí, por favor. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Salomão, ele diz assim, que o amor à riqueza é o princípio de todos os males. Mas ele diz que Provérbios é o livro da sabedoria. Mas ele diz que quando nós temos sabedoria, vivemos com sabedoria, irmãos, e a nossa sabedoria é a sabedoria da palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, confiamos no Senhor, entregamos o coração a Ele, honramos a Ele, a sabedoria da palavra, obedecer a palavra com sabedoria, traz para mim vida longa, riquezas e honra. Então Deus, o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que Deus, Ele diz: eu só quero teu coração, eu quero te dar honra, eu quero te dar provisão, eu quero te dar alegria, eu quero te dar vida longa, eu quero te dar riqueza, eu só quero teu coração. Sabe, te liberta da avareza, confia no Senhor. Queridos, é muito interessante. Não existe culto sem oferta. Você entende isso? Não existe culto sem oferenda, irmãos. Você vai num culto afro, irmãos, o culto ele começa, se perpetua e termina com oferenda, irmãos. Tudo que as pessoas vão fazer em outras religiões, irmãos, estão baseadas em ofertar aos seus ídolos, ofertar aos deuses a quem seguem, irmãos. Tudo que pessoas que prestam cultos a outros deuses, irmãos, vão fazer, consagram através de oferta, através de oferenda. É assim com o carnaval, é assim com tantas coisas, é assim com tantas festas, é assim com o Halloween. Não se engane. Não deixe seu filho se fantasiar daquela desgraça, porque é um culto pagão. Ah, pastor, mas eu não sabia. Irmãos, onde é que você vê Deus naquilo? Menino vestido de bruxo, de bruxa, dentro de vampiro. Onde é? Você vê Deus num negócio desse? Sabe, saiba que no dia 31 de outubro, deixa eu dizer uma coisa a você, veja como o inferno se movimenta para lutar contra o céu, irmãos. Você sabe, todo mundo sabe que dia 31 de outubro é dia do Halloween, não sabe? Mas a maioria não sabe que dia 31 de outubro, há 506 anos, Martinho Lutero se levantou com suas 95 teses e disse: só a palavra, só a graça, só a fé em Cristo, sabe? Só a Deus a glória, só as Escrituras. Ninguém sabe, irmãos. A gente é crente, mas fora de quem estuda, sabe de quem não sabe. Ai, dia de Halloween. Irmãos, hoje é dia que Deus libertou a igreja do paganismo,
das indulgências, da idolatria, do evangelho corrompido. A partir daí foi que a Bíblia começou a ser divulgada, conhecida, porque a Bíblia, a palavra, ela era traduzida do grego para o latim e oferecida só ao clero e à nobreza, para que a grande massa das pessoas continuassem escrava pela falta de conhecimento, porque quem conhece a Bíblia sabe que o povo perece por falta de conhecimento. Então veja, no dia da reforma protestante, de quem nós somos fruto, no dia que se levantou um homem e disse: só as Escrituras, só a fé, só a graça, só a Deus a glória. São 5 aqui. É mal que confundiu tudo aqui. E fé. Pronto. As pessoas não sabem que o dia 31 de outubro foi o dia que marcou o surgimento da igreja moderna, alinhada com a palavra. Mas as pessoas sabem. Ou seja, o inferno, irmãos, de uma forma sutil, consegue ir tomando espaço que a igreja tem deixado vazio. Não existe culto sem oferta. No dia que eu disse: Deus, eu vou aos cultos de quarta-feira, era na terça, tinha 8 pessoas, 5, 6 pessoas. Eu disse: oh, Senhor, eu não vou nem fazer oferta. Deus disse: culto sem oferta é afronta, porque quem adora Satanás faz oferenda. Porque eles não impeçam o meu povo de revelar que o coração é meu através de suas ofertas. Nunca mais eu fiz um culto sem oferta. No dia que Deus falou isso comigo: não me impeça o meu povo de me dar honra. Nunca mais. Eu disse: Deus, nunca mais.